Boa noite para você que está chegando nessa live. Muito bom. Oi, Andréia. Olá, tudo bem, Tudo Gilvânio? jóia. E este assunto nosso, ele é muito importante porque, com certeza, o que a gente está vendo cada vez mais assim, certas interpretações erradas, né? Até as colocações das palavras, isso tudo a gente vai estar conversando. E se você que está nos assistindo já quiser fazer o encaminhamento desta live, fique à vontade, nós estamos aptos a receber a todos que estão aí, que desejam, né? Entender a cada dia que passa a importância de comunicar corretamente sobre o agro, né? Isso é muito importante. Mas, bom, Andréia, muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Nós temos aí já alguns anos nos encontrando sempre junto nas entidades de classe do setor de sementes e do agronegócio. E eu gosto muito de fazer o benchmark, conhecer pessoas, e isso tudo fez com que nós viéssemos nos estreitar os laços de conhecimento e já trabalhamos juntos em comissões do agro e é um prazer estar conversando aqui hoje com você. Eu sempre começo as entrevistas, podcasts, live, perguntando quem é a pessoa com quem eu estou agora nesse momento conversando. Então a oportunidade é com você e eu pergunto quem é a Andréia. Boa noite, Gilvânio. Muito obrigada pelo convite. Sempre assim um prazer enorme poder falar sobre o agro, sobre educação e sobre tudo que está acontecendo aí nesse ambiente. Bom, eu venho lá do interior de São Paulo, né, de Franca, nasci lá. Eu pautei um pouco da minha vida profissional inicial na indústria química, né? Eu me formei como química industrial, então trabalhei um período na indústria de calçados e couros, e depois eu fui para a área de papel e celulose. E aí, depois, num determinado momento da minha vida, eu fui para o Mato Grosso, e no qual, lá no Mato Grosso, eu foquei a minha vida no agro, especialmente no setor sementeiro, né? Então, eu fui diretora executiva de uma das maiores associações aí de sementes do país, que é a Aprosmate. E dentro desse ambiente sementeiro que foi que nós tivemos a oportunidade, né, de conhecermos. Eu fui uma das pessoas que iniciou todo o trabalho de concepção, criação da Abras, que é a Associação Brasileira de Produtores de Sementes. Então, ali que começou todo um trabalho assim mais amplo, né, do setor sementeiro. Então, participei de muitas discussões aí a nível Brasil, fora do país, onde sempre o foco principal foi trazer toda essa tecnologia, toda essa inovação que existe no mundo sementeiro. E por eu estar em Rondonópolis, então é um polo sementeiro, é um ambiente assim muito profissionalizado, muito dinâmico, né? Vamos dizer assim. E então essa foi a minha vida. Então hoje eu estou aproximadamente 26 anos já no setor sementeiro. Aí hoje eu tenho uma consultoria em agro, presto trabalho para várias empresas no setor de químicos, biológicos, enfim. E também, né, dentro disso tudo, a gente tem que fazer aquele lado, vamos dizer assim, aquele lado que nos preocupa, aquele lado que nos incomoda. Então, uma dessas situações que me incomoda muito é a questão da educação no nosso país. Sempre me incomodou muito, até porque lá atrás, quando eu morava no Mato Grosso, a gente via muitos comentários, né? Minha filha, na época, veio estudar em São Paulo, então tinha muitos comentários maldosos, mas porque a pessoa não conhece, não entendia. E hoje a gente percebe porque que a gente passa por muitas coisas no dia a dia, né? Então, a gente começou a focar nessa questão de fazer algo pela educação. Então, um grupo de pais e mães aí esparramados pelo Brasil, a gente resolveu sentar e fazer algo pelo Brasil. E foi aí que surgiu o De Olho no Material Escolar. Então, essa é a Andréia,
assim, até aqui. Tá Tenho bom. uma filha, né? Casada, tenho uma filha, minha filha estuda fora, também é envolvida com o agronegócio brasileiro, está fazendo doutorado. Que bom. Eu gostaria que você iniciasse explicando o que é realmente esta, vamos falar assim, associação, este grupo de pessoas que criaram esse projeto de olho no material escolar. Fique à vontade, eu acho que isto precisa ser bem explicado, aonde é que surge, né, as editoras, as edição, tudo do material escolar que chega em toda a rede. Tá. Bom, a Associação de Olho do Material Escolar, hoje ela é uma associação que visa a alteração dos livros didáticos, os conteúdos relacionados ao agronegócio brasileiro. Então, a gente detectou a gente não detectou a ciência dentro desses livros. Não existe uma Embrapa envolvida, não existe dados científicos. A gente, inclusive, nós fizemos um estudo junto à FIA, e esse estudo comprovou que realmente o nosso livro ele está muito mais negativo do que positivo, ou seja, nós temos apenas 3% aí de ciência envolvido dentro do livro didático. É muito pouco. A presença Mas da isso Embrapa em relação à comunicação do agro ou geral? não, eu estou falando em termos de conteúdo, né? Eu estou falando no que está escrito dentro do livro. Então, o nosso livro hoje ele tem uma negatividade muito forte perante ao agro brasileiro e ele falta ciência, não tem a presença do uma Embrapa, não tem a presença das nossas universidades, principalmente grandes universidades que nós temos aí, que são muito fortes no agro, né? Que temos cursos aí maravilhosos, nós temos uma Exalc, nós temos uma UFV e aí vai, inúmeras faculdades. Então, a gente detectou essa falta de ciência nos livros, essa falta da presença da Embrapa, a falta de dados oficiais dentro desses conteúdos didáticos. Então, o que, que o livro didático hoje nos apresenta? Assim, ele tá de uma forma que ele não acompanhou a evolução do agronegócio, né? Então, lá no livro, eu ainda tenho aquelas historinhas do Jeca Tatu. Então, eu não tenho essa evolução da conectividade, da inovação tecnológica. Então, o livro não traz esses assuntos, como ele não faz essa atualização. A gente sempre fala assim, a gente não pode esconder o passado, a gente não quer esconder a nossa história, né? Houve tudo isso. Só que assim, o mundo também andou, as coisas também evoluíram. Então, o livro didático também tem que evoluir junto com toda essa tecnologia, toda essa comunicação. Então, partindo disso, a gente criou essa associação e aí a gente começou no primeiro momento, nós coletamos vários exemplares de livros que estão disponíveis aí para as crianças nas escolas e partindo dessas folhas de livros que a gente foi recebendo, a gente percebeu que nós tínhamos que comprovar isso, né? E foi aí que a gente chamou a FIA para fazer esse estudo para nós. Só que, paralela a isso também, nós fizemos um trabalho, e a gente faz até hoje esse trabalho, que é a conversa com editoras. Então, quando a gente percebeu isso, nós falamos assim, não, vamos começar a ver qual que vai ser a nossa linha de trabalho. Então, a gente criou lá, nós criamos as discussões com o governo, as discussões com as editoras e projetos paralelos a tudo isso. Então, dentro desse escopo todo de início de associação, a gente foi conversar com o ministro, nos aproximamos do MEC, onde nós descobrimos que existe toda uma legislação, toda uma regra a seguir, a exemplo da BNCC, que é a Base Nacional de Currículos, né, que é ali que determina é a Bíblia da educação, tudo que acontece. Então, a gente foi aos poucos interagindo com o setor educacional. Logo depois, a gente estabeleceu essa comunicação com as editoras, e aí, partindo daí, nós começamos a reunir e falar: olha seu material, está com esse conteúdo. E aí a gente começou a disponibilizar ajuda. Hoje nós temos um corpo técnico de especialistas em várias áreas, que a gente dá todo esse suporte perante
editoras. Nós temos também dentro do nosso site a Agroteca, que é uma biblioteca virtual que auxilia professores, coordenadores, estudantes, qualquer pessoa. Por exemplo, você, Giovanni, você quer, vamos supor assim, eu quero saber como é que está a questão do êxodo rural, que percentual que é, você vai lá na Agroteca, tem a palavra-chave, você digita, e isso tudo vem de uma forma assim muito atual. Então, eu tenho dados atuais do que está acontecendo. Eu quero saber sobre a questão do carbono. Você vai lá, você tem todos os dados atuais. E, além disso tudo, toda essa atualização, ela vem através da parceria que nós firmamos com a Exalc. Então, nós temos uma curadoria da Exalc que pega todos esses materiais, que são materiais que são temas que o governo exige que tenha nos livros didáticos, e a Exalc faz essa curadoria para o de olho. E aí o professor, o aluno, o professor, por exemplo, tem uma aula que ele vai dar hoje sobre defensivos agrícolas. Então, ele não é o métier dele, não é o dia a dia, né? Então, ele vai lá dentro do nosso site, no de olho no material escolar.com.br, e acessa a agroteca. E dentro aí vem vem a tela, né, da agroteca, onde ele coloca lá o tema que ele vai dar na aula no dia seguinte. E ali ele tem, de uma forma assim, resumida, completa, tudo que ele precisa saber para não passar uma informação que não seja científica, né? E uma das outras coisas que a gente faz também nesse mesmo ambiente, além da agroteca, é o Vivenciando a Prática. O Vivenciando a Prática, a gente fala que é a nossa cereja do bolo. É um projeto que a gente leva crianças, professores, editores para o setor produtivo. Então, assim, a gente costuma levar muito em feiras. Na AgriShow do ano passado, nós levamos 3.000 alunos, onde eles tiveram a oportunidade de ver toda a parte, desde financiamento agrícola junto ao Banco do Brasil, até mesmo essas últimas profissões, a exemplo de piloto de drone, toda a inovação que tem dentro de uma coletadeira, dentro de uma plantadeira. Então, a gente fecha parceria com algumas empresas dentro dessas feiras e essas empresas, elas nos recebem. Então, a gente divide em grupos e cada grupo vai ouvir sobre um determinado assunto. Então, isso é muito legal, porque tem crianças que, tipo, a gente pegou muita gente ali, foi em Ribeirão Preto, então você pega muitas cidadezinhas vizinhas ali, né? Então, você pegar uma criança, pôr dentro do ônibus e levar para Ribeirão Preto, para você ter ideia, tinha criança que nunca tinha viajado na vida. E, de repente, chega numa AgriShow. Então, assim, é emocionante de ver a alegria, assim, a surpresa que elas têm, porque a gente também abre todo esse leque de que para você vir para o agro, você não precisa ser agrônomo, você não precisa ser veterinário ou zootecnista. Hoje você pode ser advogado, aliás, todas essas profissões, elas têm o espaço dentro do agro, né? Então, nutricionista, assistente social, psicóloga, químico, enfim, uma gama infinita de profissões das quais as agroindústrias hoje contratam. Então, nós temos esse projeto, Conversa com o Governo e Editoras, temos a nossa agroteca, que é a nossa biblioteca virtual, e tem o Vivenciando a Prática. E tem todo esse trabalho que a gente faz, porque assim, a nossa associação, o Gilvânio, é uma associação sem fins lucrativos. Então, a gente é um associado, eu sou uma associada, eu pago uma mensalidade, é uma sociedade, uma parcela simbólica, tá? Você pode ser associado como indústria, você paga um valor a mais, mas você tem toda uma oportunidade de fazer alguns projetos específicos. Então, hoje a gente estruturou a associação assim de uma forma que todo mundo da diretoria trabalha. Eu estou junto tô desde lá do comecinho, né? Eu já passei hoje eu estou como diretora governamental e institucional. Então, eu faço toda essa interface com o governo,
com parlamentares, a gente está fazendo, eu estou fazendo um trabalho agora de alertar parlamentares do nosso país, senadores, deputados federais, sobre o que está acontecendo hoje com a educação, porque nós não temos só esse problema da questão do livro didático, tá? Isso é um problema seríssimo que nós temos sim que correr atrás, temos que discutir sobre esse assunto. É um trabalho que não é do dia para a noite, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente precisa despertar toda uma sociedade, porque todos nós temos sim uma parcela. Isso que você está fazendo aqui hoje, ô Gilvânio, assim, tem um valor imensurável, sabe? Porque assim, as pessoas hoje pode acreditar que tem pessoas sim preocupadas com a educação. É uma pauta. Esses dias eu estava pensando, né? É uma das primeiras pautas que todos os nossos governantes eles falam. Não, nós temos que ter preocupação com a educação, com a segurança e com a saúde. Só que são os três temas pelos quais o governo às vezes tipo menos põe energia, né? Então nós, a sociedade, eu sempre falo, a gente quer uma agenda positiva, a gente quer a gente constrói pontes, O né? A gente não quer aqui Andréia, atacar, a gente quer ajudar essas construções de pontes. Sim, querido. assim, após esta aproximação que o material, de olho no material, teve com as editoras, levando a elas uma palavra de, vamos falar assim, olha, está comunicando de uma forma que não é coerente, não está certo os números e tudo mais. Qual foi a receptividade deles? Por que que eles, de repente, escreviam? Onde que é que eles buscavam isso? Era simplesmente um ativismo contra, de repente, o agronegócio? E também eu te pergunto, já houve resultado? Já houve editoras que realmente estão hoje atentas a escrever aquilo que é o agronegócio? No Duas primeiro, perguntas. não, são perguntas maravilhosas. O que que aconteceu? Sim, no primeiro momento, elas sempre nos receberam, sempre, em todas as ocasiões. Nunca assim tivemos não, sempre foram muito solícitas. E uma coisa que nos deixou assim muito, assim, estimuladas a trabalhar mais foi a receptividade, tá? Então, hoje a gente tem projetos com a maior editora do país. Nós temos várias editoras que a gente está revendo materiais, a gente está colocando equipes técnicas para rever todos os livros que essas editoras têm. Então, a gente tem sim retorno positivo. Conforme eu falei, não é um trabalho rápido, não é um trabalho fácil, porque essas editoras elas já têm esses livros impressos. Para reformular todo um texto, eles têm que contratar autores. Então, a gente está fazendo esse trabalho em conjunto. Inclusive, a gente tem até orientado no sentido assim, quando for fazer um tema, entrar em contato com a gente tem uma equipe, temos equipes, não só equipes pedagógicas no sentido da educação, mas nós temos equipe de técnicos, de doutores, pós-doctors, em vários assuntos que também vão poder ajudar no conteúdo desses materiais. E uma das coisas também que nos ajuda muito, assim, que dá uma força muito boa para nós, são as nossas associações do ambiente do agro que são associadas ao de olho. Então, essas associações também, elas dão, assim, uma gama de informações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui só para você entender. O ano passado, nós tivemos, assim, você sempre vê alguém querendo emplacar uma campanha no Instagram ou no TikTok, né? Então, nós tivemos no passado aí, o pessoal comentando que não era bom beber leite, né? Então, a gente vai lá na associação e fala, ó, nos ajuda aqui, porque isso aqui a gente tem que combater esse tipo de comunicação, né? Então, assim, o que que a gente sempre faz? A gente sempre leva a ciência, leva dados oficiais. Eu levo o que está acontecendo naquele setor,
né? Então, a gente já viu várias campanhas que as pessoas tentam emplacar sobre não comer carne, sobre a questão do leite e outros tantos assuntos. Então, a gente sempre busca uma opinião de uma Embrapa, daquela associação que defende o setor, que sabe muito bem tudo que está acontecendo. Nós aqui, né, Giovana, a gente é do setor sementeiro, então nós sabemos quem no Brasil pode falar pela semente, né? Então, é isso que a associação busca, o De Olho busca isso, trazer a ciência, trazer quem realmente entende do assunto para poder dar essa segurança. Porque a gente, assim, o Brasil, ele é um país que tem nós estamos aí, ó, no 39º lugar no mundo de educação. Isso é muito triste, sabe? É muito triste, porque se você pegar países como Singapura, que é um país que tem uma deficiência muito maior que o Brasil, você fala assim, como assim, né? Então, a gente tem, assim, o que que nosso trabalho hoje? O nosso trabalho é esse, é trazer os melhores métodos de ensino para o nosso país, trazer profissionais que têm gabarito para tocar essa educação. Então, hoje, o nosso tema, ele se tornou a gente começou com o tema agro, mas ele acaba assim abrindo muito leque, porque não é só o agro que está mal retratado nos livros, né? Tem outros setores também. André, poderia explicar como que é que o MEC, né, que é o órgão, ele contrata estas editoras que faz o conteúdo, porque é um volume de livros didático, assim, se a gente parar para pensar, é muito volume de interesses, né? É por licitação, como que é que define este material para ser entregue à rede pública? Como que é? É, existe a base nacional do currículo, né? Então já existe todo um cronograma, existe os editais, onde a editora vai lá, ela entra com o pedido, a licitação, e assim, mas o governo hoje ele já tem bem desenhado de quem que ele compra, né? Então, hoje, para você ter uma noção, o governo adquire mais ou menos em torno de 2 bilhões de reais de livros didáticos, né? Dois Mais bi? ou de mais ou menos 17 editoras, das quais, dessas 17, muitas são do mesmo grupo, né? Então, é muito dinheiro, é muito livro, e todas as regras para se fazer esses livros, conforme eu te falei, tá lá na BNCC. Então, por exemplo, eu tenho, para ele fazer um livro, ele tem que seguir regras, ele tem que seguir o que, que tem que escrever na capa, ele tem que colocar o ano da edição, o ano que o livro foi publicado, ele tem que colocar quem escreveu. Então, existe todas essas regras, né? É uma lei, existe a legislação. Então, isso tudo tá vindo, assim, tem alguns probleminhas, tem, mas assim, a grosso modo, as editoras elas cumprem esse papel. O que a gente percebe muito é o que está escrito lá dentro, né? É essa falta de ciência, muitos dos livros do estudo que a gente fez, inclusive, deu um alto percentual de livros escritos de base autoral, ou seja, o autor escreve aquilo que ele acha, ou aquilo que ele pega no Google, aquilo que ele pensa. Então, não tem uma ciência envolvida dentro desse texto. Então, esse é o nosso trabalho, é trazer a ciência para dentro dos livros, é trazer uma Embrapa que tem é a maior empresa brasileira na área agrícola do nosso país, ela é conhecida mundialmente, tem pesquisas em todas as áreas que você puder imaginar, tem a maior concentração de doutores e pós-doctors, né? E não está ali presente dentro do livro. Então, a nossa luta, a nossa briga é justamente para trazer essa ciência. E a gente está conseguindo, viu, Giovanni? A gente sempre tem uma boa interlocução, não só com as editoras, o governo também, apesar que a gente ainda não sentou para conversar, a gente tem sentado, eu tenho falado muito das questões da educação dentro da Frente Parlamentar da Agricultura. Então, assim,
A Frente se tornou uma grande parceira, a CNA também hoje é nossa associada. São entidades que também estão muito preocupadas, né, com a questão da educação e em concordância, assim, e hoje tem um cenário muito aí latente que tá se falando muito, que é a questão do que vai ser a nova educação, que é o novo PNE, que é o Plano Nacional da Educação, que vai competir, que vai determinar as regras da educação do ano de 2024 até 2034. Então, existe o CONAI, né, que é a Conferência Nacional da Educação. Ela aconteceu no último final de semana, sem ser esse que passou o anterior. Então, o governo decidiu, fez um documento, né, onde ele determinou novas regras para a educação. E aí se tornou uma outra pauta do De Olho também, que esse documento é um documento que não, assim, é até difícil falar isso numa live, mas é um documento que desagrada muito, não vai em encontro o que a gente espera de uma educação de nível para um país. Então, é um documento que ele não apresenta, assim, não existe uma clareza nas metas, não existe uma ausência, assim, de reconhecimento, né, dos exames internacionais. A gente sabe que todas as questões da educação são medidas por alguns parâmetros internacionais, então a gente não viu isso dentro do documento. Não existe assim, não existe uma conexão da educação em relação à questão do trabalho profissional, né, da questão de profissionalizar esse estudante. Eles, assim, as pessoas que participaram desse documento não houve assim um convite para que todas as pessoas envolvidas em educação fossem participar desse documento. É, outra questão que também teve foi assim uma ausência muito forte de o que mais que eu posso falar? Não existe assim uma clareza em relação à qualidade de educação. Por exemplo, não vai melhorar a questão da qualidade. Então, na aula de português, eu vou ter um aluno que vai aprender português. Na aula de matemática, ele vai aprender matemática. Então, existe uma presença ideológica muito forte, né? Esse documento, ele está disponível na internet, mas eu posso te passar, viu, Giovana, para você passar aí para os seus seguidores, colocar à disposição. É um documento que foi aprovado na última conferência, mas que o De Olho, ele vem trabalhando para melhorar isso, né? Eu acho que tudo é uma questão da gente tentar ajudar o governo também a melhorar tudo isso. Então, esse que é o nosso trabalho, essa construção, o fato da gente estar disponível e tentar ajudar para a gente tentar ter o documento o melhor possível, porque da Depois, forma como ele se apresenta não está bom. depois que houve esse documento do CONAI, e realmente houve muita, vamos falar assim, muita pouca divulgação, para que eu acredito até que para que houvesse menos interesse de várias classes, né? E assim foi direcionado o CONAI, a gente viu assim no momento, ele foi assim muito ideológico mesmo, para determinados caminhos que o atual governo prega, né? E eu te pergunto agora, aonde é que pode travar esta questão desse documento gerado pelo CONAI? Isso vai para o MEC, isso vai para o Congresso, como que a frente parlamentar, que hoje é o caminho que o agronegócio tem, né, para conversar com o Congresso, aí tem as outras frentes parlamentares, porque eu andei dando assim, por alto, esse documento do CONAI aí, ele, bem falando a verdade, ele é uma vergonha. É, Assim, para aqueles que defendem mais os princípios básicos de liberdade correta, da família,
assim, chega, parece que até assusta a gente mesmo se uma proposta dessa andar. Aonde é que associações como De Olho no Material, outras associações, pode trabalhar para reverter alguma coisa deste documento? Olha, no atual momento, assim, a gente tem assim, o que que o de olho está fazendo, assim, né? Tem vários caminhos, ainda tem que percorrer isso tudo que você falou, tem que entrar no MEC, o MEC vai jogar para o Senado, tem o presidente que vai assinar, tem todos esses trâmites que normalmente ocorrem. Nós colocamos uma carta, né, para pegar o máximo de assinatura de parlamentares dentro do Congresso Nacional. Então, nós estamos trabalhando com vários parlamentares que estão nos ajudando a pulverizar esse assunto, porque, como você falou, esse documento ele chegou o ano passado, em outubro, então não foi aquela ampla divulgação, não teve aquela comunicação em massa para poder falar sobre, para discutir esse documento. Então, hoje nós estamos fazendo, levando para o máximo de parlamentares esse assunto e estamos também alertando municípios, né? Porque esse tema, esse novo modelo, é a federalização da educação. Então, isso daí vai tirar vai tirar o poder, vamos dizer assim, lá da base, né? Do município, do estado. Então, isso que a gente tem feito é alertar parlamentares, mas a gente ainda tem essa chance de chegar lá na frente, tem ainda um caminho a percorrer. O governo tá cumprindo os trâmites normais, né? Então, a nossa esperança é que a gente consiga. A gente tem algumas reuniões agendadas para também levar esse assunto dentro do parlamento. Então, a nossa esperança é essa. E assim, a gente pede para que todo mundo que esteja preocupada com a educação, que tenha a educação como um propósito, e na verdade todo mundo tem assim aquela, ou tem um filho, ou tem um sobrinho, ou tem alguém está vinculado à educação, né? E isso é um assunto que define um país, a educação de um país. Eu acho que o Brasil é um país sensacional, maravilhoso, e a gente precisa muito discutir educação, falar sobre educação e trabalhar em prol da educação. Talvez a gente passou aí por um período não dando muita atenção e hoje nós estamos pagando caro por isso, né? Eu acho que um povo educado, um povo que tem educação, o país ele pode te oferecer muito mais. Eu vejo assim algumas colocações. Se nós fizermos uma pesquisa hoje, perguntar no qual deputado federal ou estadual, às vezes até vereador, que a pessoa votou, eu acredito que nós vamos ter uma decepção alta, porque nem todos lembram se ele Exato. ganhou ou se ele perdeu. Eu acredito que nós temos que mudar este jeito de trabalhar com política. Você tem diversas formas de acessar. Eu, no meu município, onde eu moro, toda a vida eu fui, não aquele chato, mas de cobrar o meu vereador. Ou a pessoa que eu votei para deputado federal, ela foi eleita. E hoje está muito fácil. Você entra na página da pessoa e faz a cobrança dentro da forma correta e tudo mais. Uhum. Eu acho que a sociedade latino, brasileiro, ele cobra muito pouco do seu É, representante. Mas é pouco mesmo. Né? Ele exato. espera pela Andréia, ele espera pelo projeto que o Giovanni apoia, mas ele não é aquela pessoa que realmente vai lá conversar com o presidente do sindicato rural, não vai na escola. O grande problema hoje é que quando tem uma reunião de pais na escola, olha a frequência, é É, baixa. o, Então, ali, às vezes, tem gente que está defendendo causas, está levando alguma proposta em virtude da nossa falha. Eu não estar lá para debater e outra ideologia entrando. Aí, como você falou, houve um afastamento.
Não houve uma preocupação com aquilo que estava sendo estruturado. E aí pegou todo mundo, como se diz, no dia do Enem, saía aquela aberração de pergunta. É, Então, a sociedade em si, ela tem que ser participativa. Ela tem que se preocupar com aonde ela mora, com o bairro que ela mora, o vereador que ela votou. Não tem que votar no amigo, de repente. De repente o amigo é fraco, entendeu? ou de Ele repente você precisa. fica sem graça de cobrar do amigo, né? Não, às vezes você tem que cobrar fortemente, mas de repente o amigo não dá conta, entendeu? De articulação. O que é uma política no município, um deputado federal? É articulação, entendeu? O meu deputado federal está inscrito na frente Oi? parlamentar. Eu fui e perguntei ao Lupion se ele participa. Ah, participa Demais. pouco. Não, eu tô falando assim, que o Ah, meu deputado federal se diz ah, do agro, tá. ok? E eu fui Entendi. perguntar ao Lupion, que é o presidente da frente parlamentar, Sim. qual é a participação do meu deputado federal. Não, é uma participação fraca, só tá ali, entendeu? Não, eu já peguei ele, solei ele, você tá entendendo? Falei, ó, cara, você tem que ser participativo, você tem. Cara, o cara ganhou meu voto, eu confiei nele, entendeu? O que é que o político pede? Não, eu quero que você vote em mim, que eu quero que você confie. Então eu confiei, então ele tem que agir. É o puxão de orelha para todos nós, porque esse trabalho que vocês estão fazendo, você pegou e se houve uma inquietação da sua parte e quis fazer algo que pudesse melhorar, né? Então, assim, nós temos que participar da sociedade aonde nós vivemos. Eu já pedi para o vereador uma quadra de peteca e fui atendido, É, entendeu? Eu já cobrei do vereador na cidade de Chapadão do Céu que colocasse uma casinha para que as pessoas ficassem esperando o ônibus de carona, alguma coisa. Eu não tenho essa pretensão política, mas eu posso contribuir. Às vezes alguém não enxergou algo e você está enxergando que possa fazer. exato. Então eu te dou os parabéns por esse trabalho de olho no material. Nós temos que cobrar, temos que tipo assim, temos que ir para frente, temos que colocar, sair da zona de conforto mesmo e analisar bem quem é a pessoa que nós estamos dando um voto de confiança para que ela nos represente. Exatamente. Isso que Preocupa você falou, muito. Eu tive um contato e tenho sempre, igual você falou, de uma pessoa fazer cursinho numa, numa cidade, qualquer outra coisa. Chegar em São Paulo e falar que você é do agro no cursinho é perigoso eles olhar para você e pensar que você está lá com a pedra na mão, alguma coisa, né? E sendo que está precisando de melhorar essa comunicação, né? A é, gente tem que melhorar o jeito de comunicar. Isso é exatamente. fatal. Eu acho que o agro, assim, tem muita gente boa hoje fazendo comunicação. Nós temos ótimas agências que mudou esse olhar para o agro, mas ainda, infelizmente, a gente tem aí uma forma de comunicar muito errada. Eu acho que o Brasil é um país que, nossa, quem, assim, é um país que tem um percentual altíssimo da contribuição do agro, mas que a sociedade em comum não reconhece. Mas se não reconhece é porque nós aqui do outro lado talvez não esteja fazendo o trabalho da Vai maneira, né? conhecer se a gente comunicar. Exato, exatamente. Então, assim, eu morei minha vida inteira no interior, né? Sempre no interior. Então, eu saí de Rondonópolis e vim para São Paulo. E aí, assim, é um choque cultural, é um choque de realidades, apesar de eu já ser de São Paulo, do interior, mas existe essa diferença. Então, assim, quando você vai conhecendo as pessoas, você vai conversando em roda de amigos, e aí você vai ouvindo os absurdos, né?
Mas assim, você tem condições de mudar essas falácias, você tem condições. Eu acho que o agro hoje, nós temos grandes associações, nós temos uma CNA, tem uma frente parlamentar que faz trabalhos assim incríveis pelo agro, e eu acho que está precisando sim a gente se comunicar bem. Eu acho que falta também essa questão de você trazer o povo da cidade para dentro de uma fazenda, você mostrar o que você está fazendo. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem feito isso e assim, esses dias isso dentro do meu ambiente familiar, né? Eu comprei um fubá e ele estava bonito, amarelinho. Eu falei, nossa, esse milho devia estar lindo no pé, né? Aí a pessoa falou assim: ah, mas o que que tem a ver o milho com o fubá? Eu falei assim: nossa, eu falei: para tudo, quer dizer que você não sabe de onde que vem. Então, assim, eu fiquei chocada, né? Porque, tipo, uma pessoa que tem uma graduação altíssima, elevada, viajada, e de repente. Então, assim, e aquilo me despertou, falou: meu Deus, olha como a gente precisa, sim, se comunicar muito bem. Hoje nós temos muitas pessoas que assim como você que quer levar essa comunicação positiva, tudo que é feito de bom no agro, acho isso super importante. Nós temos aí muitas pessoas também falando em lives no TikTok, eu acho que isso está ajudando bastante. E a gente tem que atingir muito, assim, muito mais pessoas, porque às vezes, eu fico indignada, eu falo muito lá na associação, meu Deus, como assim? Tá tendo uma CONAI lá em Brasília, quantas pessoas, né, a gente chamou para conversar, para avisar todo mundo, e tipo, vai pouquíssimas pessoas para ouvir o tema. Então, eu acho que isso a gente não pode desistir, viu, Giovanni? Porque quando nós começamos lá atrás, parecia algo impossível. Todo mundo falava assim: educação, esquece. Esquece, não, a gente não vai esquecer e a gente está aqui. Existe assim um batalhão de gente. A nossa presidente, a Letícia Jacinto, ela trabalha assim que olha, eu sempre falo com ela, falo, Letícia do céu, você é incrível, sabe? Porque são mães, são pais que trabalham, correm, têm filhos e tá ali lutando, querendo fazer algo para melhorar a nossa educação. Eu acredito muito, e eu acredito também que tem muita gente boa, viu, Giovanni, dentro do nosso ambiente político que pode fazer muita coisa por nós. Você citou o Lupion, ele está sendo assim uma pessoa sensacional para o De Olho no Material Escolar. Assim, ele, o Arnaldo Jardim, tem muita gente que está falando, Andréia, Letícia, Christian, vem aqui, o que vocês precisarem. Então, a gente está tendo o agro, ele reconhece esse trabalho que a gente faz, ele nos ajuda, ele nos apoia, e isso nos dá, assim, gás, né? Porque, como eu te falo, ninguém está ganhando nada com isso, a gente quer, é propósito, é um desejo de ter um país melhor, é simplesmente isso, tá? Bom, nós estamos indo para o final, mas assim, eu conversei agora no último dia de campo que a empresa que eu trabalho promoveu, a Nigel, e você esteve aqui conosco. Eu conversei com um produtor e ele tem desejo, debate sobre essas questões do agro, mas eu pude contribuir, eu fiquei muito feliz. Que bom. Eu disse para ele o seguinte, que muitas das vezes nós estamos preocupados muito com Brasília, com Goiânia, com Campo Grande, Cuiabá, tá certo, excelente. Eu estou lá na associação, você também, outras. Mas nós temos um problema muito próximo. Você falou da sua parente, que, como se diz, de repente a pessoa que o pacote fubá chegava na prateleira de alguma forma. Mas nós temos um problema muito sério dentro do agro, e isso eu pude despertar nesse produtor, nele e na mulher dele, e eles murcharam, tipo assim, de tanta impacto, vamos falar assim, de vergonha da ressaca, vamos falar moral, não tem problema falar disso, é sobre os filhos dos nossos funcionários. Será que eles conhecem a propriedade rural onde o pai e a mãe trabalham? A esposa conhece? Esse filho, ele vai ir para a sociedade, ele vai vir para a cidade.
E muitas das vezes ele nasceu, ele cresceu, ele viveu dentro daquele meio do agronegócio e ele não conhece. E aí eu comecei assim a falar para ele, eu falei, olha, Ana, eu conheço ele, eu falei, olha, no mínimo eu acredito que você tenha de 150 a 200 funcionários, pelo tamanho do negócio dele. Ele tem lá, quem está lá no campo, ele tem escritório administrativo, ele tem RH, ele tem, assim, ó, fazendo o negócio dele é completo. E graças a Deus eu pude plantar ali uma semente de dúvida nele. E ele falou: olha, valeu eu ter te encontrado, ter vindo no dia de campo. Porque hoje eu vejo quanta mão de obra eu perdi, porque eu não soube trazer esses filhos que foram criados próximo de mim, dos produtores e tudo mais, e agora eu vou mudar o jeito. A minha festa de confraternização de fim de ano, eu tenho que mudar ela. E ele falando que ele já estava pensando como que ele ia fazer. Então, muitas das vezes, a comunicação está errada dentro da nossa comunidade, daquilo que nós vivemos, né? Da mesma forma que você falou desse projeto que levar o agro, né, de olho no material em prática, né? Como é que é o nome? O Vivenciando a Prática. Vivenciando a prática. Nós aqui na região temos o projeto do Se Liga na Fazenda, que são, eu posso dizer que contribuem bem direto a outros funcionários da empresa também. Nós levamos os alunos do 9º ano do município, tanto da escola pública quanto da escola particular. Levamos eles para a empresa, para a Unigel, e ali nós preparamos um dia mesmo para eles. Mostramos tudo que engloba o agro. E nós fizemos esse ano, foi muito interessante, fizemos tipo um banco fictício, titularizamos crianças, adolescentes sendo dono da farmácia, o outro da autopeça, da borracharia, o do banco, da farmácia, do açougue, e fizemos eles girar esse dinheiro, mostrando para eles que o município trabalha com a questão do agro. Nós precisamos melhorar muito essa comunicação, mas precisa muito da atitude particular nossa. Né? Qual que é o grande problema hoje das entidades, das multinacionais, de bancos e tudo? É com a sucessão familiar no agro. Isso mostra o quê? Que houve um déficit de comunicação interno. Exato. E aí trouxe esta preocupação tão grande para o mercado. Mas isso é um comentário que eu fiz aqui, e eu gostaria de que você fizesse as suas considerações finais e deixasse para todos, e depois, como eu disse, esta nossa live ela vai ser editada, eu queria que você deixasse o caminho para que as pessoas possam se associar a esse projeto de olho material, que elas possam entrar em contato, despertar algo que elas possam fazer na sociedade em que vive. Bom, obrigada, Giovanni. Importantíssimas suas considerações. Tudo que você falou realmente é uma realidade, mas aquela tal história, a gente tem muita gente trabalhando e nós temos que, daqui para frente, tentar trazer o máximo de pessoas para perto, para trazer esse debate, para discutir tudo isso. O De Olho no Material Escolar, ele tem um Instagram, que é o @De Olho no Material Escolar. Nós temos o nosso site, onde você tem todas as informações a respeito de se associar. Conforme eu falei, hoje nós temos quase 260 associados. Nós estamos em 16 estados brasileiros e a gente tem aí uma diretoria que trabalha muito, tá? É uma associação sem fins lucrativos.
a gente precisa muito de associados, precisa muito do poder público perto da gente também, conversar com esses parlamentares, que nem você falou, é começando no município também, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho junto aos municípios. Ah, outra coisa que eu queria falar é todo mundo é bem-vindo, não é só do agro, tá, Gilvânio? Seu advogado, seu médico, qualquer pessoa, professores, principalmente os professores aí de Goiás que queiram se associar ao de olho, tem uma mensalidade especial para eles. Então, a gente está aqui esperando vocês de braços abertos. Nós temos vários projetos, conforme eu falei. Se vocês quiserem a presença do de olho aí no seu dia de campo, numa discussão interna da empresa, enfim, quer indicar o de olho para conversar na prefeitura, a gente está à inteira disposição. A gente tem grupos de pessoas, nós fazemos treinamento com essas pessoas para poder levar essa mensagem adiante. Nós temos bastante associados aí em Goiás, inclusive esse final de semana a Letícia esteve aí em Goiânia dando uma palestra sobre a questão do agro e a cultura, foi um evento sensacional. Então a gente está aqui à disposição, queremos assim disseminar esse trabalho que a gente faz. Dentro do nosso Instagram de Olho no Material Escolar, tem muito material de tudo que já fizemos, de todos os eventos que participamos, dessa questão do CONAI, que pé que tá. Então, a gente está trabalhando nisso, buscamos assim, aí os parlamentares, aquele deputado que você comentou, Giovanni, manda ele falar aqui com a gente vai colocar ele também nessa pauta, enfim. E agradeço de coração por você ter esse lado que reconhece, né, que a gente tem que fazer algo pelo próximo, não só eu não tenho só a minha obrigação de levantar, cuidar da minha família e cuidar do meu trabalho, não. Eu tenho muita obrigação também para quem está do meu lado. Eu acho que só assim a gente tem um mundo melhor e a gente tem que pensar que nós temos crianças e a gente tem que deixar um legado, tem que deixar eu falo que não é facilitar a vida deles, porque lá em casa eu não facilito nada, mas a gente tem que mostrar o que é justo, o que é correto, e o Brasil é um país assim fantástico, a gente tem que ter essa educação de qualidade que a gente sempre fala, né? Então, assim, obrigada de coração, adorei participar da sua live, foi muito bom. Se quiser, estou à disposição novamente, tá bom? Eu te agradeço. Eu acho que todos nós analisamos muito esse bate-papo, não só como a questão que o De Olho no Material é um observatório. O De Olho no Material escolar, didático, como queiram entender, ele também é uma fonte de dados. Né? Sim. Você falou que tem um portal, a pessoa vai estar ali atualizada. Né? Não só a questão da crítica, de lutar por uma linguagem correta, de uma comunicação correta, mas é o fato também de estar proporcionando conteúdo. Quando Exatamente. você disse lá na plataforma da biblioteca, que tem no portal, isso é muito importante. A pessoa ter uma busca por assuntos que são atualizados e são coerentes. Eu Exato. acredito que isso a gente tem que levar à frente demais, essa questão aí da comunicação correta. Eu te agradeço mais uma vez, muito obrigado mesmo. Esta live ela vai ser editada e ela vai estar disponível aí nas plataformas que hoje a gente trabalha pelo Instagram e pelo YouTube. Se Aproveitar, você... Giovanni, só Ah, agradecer o pessoal que entrou aí na live e agradecer todo mundo que participou aí com a gente, tá? Obrigada mesmo. com certeza. Né? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. É um fluxo grande, né? Entra, sai, outros ficam, outros participam depois. Mas se você acha este assunto interessante, o que nós temos conversado nas nossas plataformas aí digitais, você procure divulgar esse projeto. Esse projeto ele segue o GPS, alusão mesmo ao meu nome, porque é Giovanni Pereira Silva, e eu sempre ficava brincando com os amigos, olha, segue o GPS, segue o GPS. Então é uma forma aí de estar interagindo, e eu resolvi fazer este projeto
por alusão aos meus 50 anos agora em 2024. Que legal. Ok? Eu não posso dar festa, não é o objetivo, mas, como eu disse, da conversa que eu tive com o produtor, e ele se abrir, né, a mente, você levar uma palavra, nada dessas questões futuristas, nada, né? É vida prática, é papo direto, eu sou muito objetivo e o objetivo é isso mesmo. É despertar nas pessoas aquilo que elas podem melhorar, aquilo que elas podem fazer. Muito obrigado a todos vocês. Segue Underline GPS. Coisa muito boa cada dia que nós estamos procurando trazer a todos vocês. Um abração e um beijo no coração de todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Giovanni. Tudo de bom.